amigo, vou te fazer uma pergunta que pode mudar completamente a forma como você enxerga sua própria vitalidade. Quantas vezes nos últimos tempos você sentiu que está apenas passando pelos dias, como um espectador da própria vida, sem aquele ímpeto, aquela centelha que antes te movia, aquela energia que parecia inesgotável, que te fazia encarar desafios com gosto e que transbordava para todas as áreas, incluindo a intimidade? Onde foi parar? Será que ela simplesmente evaporou com o tempo? Ou será que está apenas adormecida? Se essa pergunta tocou em alguma ferida aberta, eu tenho um convite para você. Pare por apenas alguns minutos. Esqueça as distrações e me permita guiá-lo por uma reflexão poderosa. A peça que falta nesse quebra-cabeça da sua vitalidade pode ser a mais negligenciada, a mais simples e, ao mesmo tempo, a mais transformadora de todas. Não estou aqui para falar de remédios milagrosos, fórmulas secretas ou cirurgias revolucionárias. Estou falando de algo muito mais fundamental, da água, mas não da forma como você consome hoje. Estou falando de uma hidratação inteligente, estratégica e consciente. Eu sou o Dr. Marcos Aurélio, especialista em saúde integral do homem e com mais de uma década dedicada ao estudo da longevidade masculina. Em meu consultório, testemunhei um padrão que se repete com uma frequência assustadora. Homens na faixa dos 40, 50, 60 anos, bem-sucedidos em suas carreiras, com famílias, com conquistas, mas com uma queixa em comum. A vida perdeu o brilho, a energia já não é a mesma. O desejo sexual, então, parece ter entrado em férias permanentes. E o mais intrigante, os exames, em grande parte dos casos, não apontam nada de grave. Tá tudo normal, dizem os laudos. E lá estão eles, perdidos, sem entender por que se sentem tão esvaziados. A grande reviravolta, o insight que mudou a história de centenas dos meus pacientes, veio quando eu decidi olhar para o óbvio. Parei de buscar diagnósticos complexos e comecei a investigar o básico. Como esses homens estavam, de fato, nutrindo suas células. E aí, a verdade veio à tona, clara e incontestável. A desidratação crônica e silenciosa é, sem dúvida, uma das maiores sabotadoras da energia masculina depois dos 35 anos. E o pior, a maioria de nós não só bebe pouca água, mas bebe de forma completamente errada, minando silenciosamente a própria saúde. Vamos desfazer um equívoco perigoso desde já. Beber água não é sobre matar a sede. É sobre fornecer o alicerce para uma das suas funções corporais mais críticas, a circulação sanguínea. Pense comigo por um momento. O que é o vigor físico? O que é a potência sexual? São, na sua essência, manifestações de um sistema circulatório eficiente. São a capacidade do seu corpo de levar sangue, oxigênio e nutrientes de forma rápida e abundante para onde for necessário. Agora, imagine tentar fazer um carro de alta performance, rodar com combustível vencido, impuro, que entope os bicos injetores. O motor vai falhar, vai perder potência, vai chiar. É uma analogia perfeita para o que acontece dentro de você quando a desidratação se instala. Seu sangue, que é composto por mais de 90% de água, se transforma. De um líquido fluido e dinâmico, ele se torna um caldo denso e viscoso, que exige um esforço sobre-humano do seu coração para ser bombeado através da imensa rede de artérias e vasos. E é aqui que a idade traz seu desafio adicional. Com o passar dos anos, nossos vasos sanguíneos, que eram flexíveis e elásticos, naturalmente perdem parte dessa maleabilidade. É um processo influenciado por diversos fatores, incluindo a produção de uma molécula essencial, o óxido nítrico, o gás que relaxa e expande os vasos. Se seu sistema vascular já está naturalmente mais rígido, a última coisa que você precisa é de um sangue pesado e lento tentando percorrer esse caminho. É como tentar fazer azeite escorrer por um canudo fino. O resultado, um fluxo sanguíneo insuficiente para áreas que seu cérebro não considera prioritárias para a sobrevivência imediata. E adivinha qual é uma das primeiras regiões a ser negligenciada nesse racionamento? Exatamente, a região pélvica. Seu corpo, em sua sabedoria ancestral, vai sempre priorizar o cérebro, o coração e os pulmões. Para seu sistema de comando, é mais importante garantir que você continue respirando e pensando do que direcionar recursos para uma ereção firme ou um pico de energia. Soa cruel, mas é a pura realidade fisiológica. Por isso, mesmo que sua mente esteja cheia de desejo, seu corpo pode estar fisicamente incapaz de responder. A intenção está lá, mas o maquinário está sem o lubrificante essencial. E os sinais de que esse sistema está em crise vão muito além
da performance sexual. Um dos indicadores mais confiáveis que eu peço para meus pacientes observarem é a cor da urina. O amarelo claro, quase transparente, é o ideal. Se sua urina está consistentemente no amarelo escuro ou alaranjado, isso não é um detalhe. É um bilhete direto do seu corpo. Um grito de socorro. Estou em apuros aqui. Preciso de líquido. Outro sinal clássico é aquela famosa queda de energia no meio da tarde, por volta das 3 ou 4 horas. Muitos culpam o almoço pesado ou o estresse, mas a maioria esmagadora dos casos é seu cérebro entrando em modo de economia, porque o volume de sangue, seu combustível de entrega, está baixo. Câimbras noturnas, especialmente nas panturrilhas e coxas, também são alerta vermelho. Elas estão ligadas não só à desidratação, mas ao desequilíbrio de minerais cruciais como magnésio e potássio. Eletrólitos que dependem de um meio aquoso adequado para funcionarem, e é claro, a diminuição da frequência ou da intensidade das ereções matinais, que são um termômetro natural da sua saúde vascular e do seu fluxo sanguíneo durante o repouso. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que pode mudar seu dia hoje. Você está pronto para descobrir os erros comuns que praticamente todos os homens cometem? E mais importante, a estratégia simples e infalível para corrigi-los? Se a resposta é sim, então me autoriza a continuar e seguir para o próximo bloco, onde vamos mergulhar de cabeça no método prático. Meu amigo, se existe um padrão que vejo diariamente no meu consultório e que consome a energia masculina como um vazamento silencioso, é o que eu chamo de ciclo da sede e do tsunami. Assim que a maioria dos homens vive. Passam o dia inteiro num jejum hídrico involuntário, imersos em trabalho, reuniões e obrigações. Para então, quando finalmente se lembram da água, beberem meio litro ou mais de uma só vez, como se estivessem apagando um incêndio. Esta prática, além de ineficaz, pode ser contraproducente e até mesmo perigosa. O corpo não é um deserto que você inunda e acha que resolveu o problema. Ele é um ecossistema delicado e complexo, um jardim que precisa de irrigação constante e suave. Aqui mora um dos maiores equívocos. Acreditar que beber água é uma resposta à sede. A sede, meu amigo, é o último sinal de desespero do seu corpo, não um lembrete amigável. Quando você sente sede, seu organismo já está, pelo menos 40 a 50 minutos, operando em estado de déficit hídrico. Processos celulares cruciais, incluindo a sinalização nervosa necessária para o vigor e a resposta vascular, já estão comprometidos. É como esperar o motor do seu carro fundir completamente para só então verificar o óleo. E existe uma armadilha ainda mais sutil e traiçoeira: as falsas fontes de hidratação. Quantos homens me dizem com toda a convicção: Dr. Marcos, eu bebo líquido o dia todo. E quando vamos investigar, descubro que esse líquido é café carregado, refrigerante, chá preto adoçado e, não raro, alguma dose de bebida alcoólica. O que essas bebidas têm em comum? Em maior ou menor grau, elas possuem efeito diurético. O café e o chá preto, por exemplo, contêm substâncias que estimulam os rins a eliminarem líquido mais rapidamente. O resultado líquido pode ser negativo. Para cada xícara, você pode estar perdendo mais água do que está ingerindo. O álcool, então, é um capítulo à parte. Ele age como um sabotador direto, suprimindo a produção do hormônio antidiurético, que é o responsável por dizer aos seus rins para reterem água. Com isso, você elimina líquido de forma acelerada, deixando seus órgãos e tecidos em verdadeiro desespero. Num estado de seca interna, que nenhuma quantidade de água tomada de uma vez será capaz de resolver adequadamente. Agora preste muita atenção, porque vamos chegar ao cerne da questão, a parte prática que vai separar a teoria da transformação real. Se você se identificou com algum desses padrões, respire fundo. A correção é mais simples, mais acessível e mais poderosa do que você imagina, depois de anos guiando homens nessa jornada de redescoveria da sua própria energia. Eu desenvolvi um método que chamo de estratégia do fluxo contínuo. E o seu primeiro e mais impactante hábito: começa amanhã de manhã, antes mesmo do seu primeiro gole de café. Ao acordar, imediatamente após levantar, beba 500 mililitros de água em temperatura ambiente. Por quê? Porque você acabou de passar por um jejum de 6 a 8 horas. Enquanto dormia, seu corpo não parou. Ele continuou respirando, seu coração batendo, seus rins filtrando toxinas, seu cérebro sonhando. Tudo isso consome água. Você acorda, portanto, em um estado natural de desidratação leve. Beber essa quantidade significativa de água logo cedo é como fazer a primeira e mais crucial lavagem do seu sistema interno. É reidratar cada célula desde o momento em que o dia começa. Acordar suavemente o sistema circulatório e sinalizar para o corpo
Hoje será um dia de abundância, não de escassez. E se você quiser transformar esse simples copo d'água matinal em um verdadeiro elixir vascular, eu tenho uma sugestão poderosa. Esprema o suco de um limão siciliano fresco e adicione uma pitada de sal rosa do Himalaia. O limão riquíssimo em vitamina C e antioxidantes ajuda a proteger as preciosas moléculas de óxido nítrico, menos aquele gás que é como o mestre de obras dos seus vasos sanguíneos, responsável por relaxa, lose e expandilos, da degradação precoce. O sal rosa, por sua vez, não é o sal de cozinha comum. Ele fornece minerais, traços essenciais como magnésio, potássio e zinco, que são os condutores elétricos naturais do seu corpo fundamentais para a comunicação nervosa e para a contração muscular saudável, inclusive daqueles músculos lisos que controlam o fluxo sanguíneo para a região íntima. A partir desse ritual matinal, a estratégia muda de marcha. Esqueça a obrigação angustiante de ter que esvaziar uma garrafa de 2 litros à força. O segredo do sucesso está na constância, no gotejamento. A cada 45 minutos, beba aproximadamente um copo de 200 mililitros de água. É como manter a mangueira do jardim sempre ligada em um fio contínuo e tranquilo, em vez de abrir o registro no máximo de hora em hora, inundando tudo e depois deixando secar novamente. Essa frequência mantém o volume sanguíneo estável, a pressa arterial otimizada e a entrega de nutrientes e oxigênio funcionando no seu ápice absoluto. O resultado prático que você vai sentir: mais disposição ao longo do dia, menos nevoeiro mental, mais paciência e sim uma resposta vascular muito mais rápida, confiável e eficiente quando você mais precisa. Deixa eu te contar brevemente sobre o João, um arquiteto de 48 anos, que me procurou no início do ano. Ele era a personificação viva do ciclo da sede e do tsunami. Sua rotina era um caos hídrico. Passava o dia todo em visitas a obras, tomava café após café para se manter alerta e à noite, ao chegar em casa completamente exausto, bebia 1 litro de água de uma só vez, enquanto jantava. Sua queixa principal era uma falta total de disposição para qualquer coisa que não fosse trabalhar e uma libido que ele jurava ter. Desaparecido para sempre. Implementamos a estratégia do fluxo contínuo. Em menos de um mês, ele não só relatou um retorno surpreendente da sua energia e do seu desejo, como me disse, com um sorriso no rosto, que se sentia mais presente e menos reativo com sua família. A hidratação correta havia resolvido na fonte um problema que ele acreditava ser puramente psicológico ou uma simples consequência da idade. E para você que é um apreciador do cafezinho, e eu entendo perfeitamente, a regra é clara e justa. Não é para abolir, é para compensar. Estabeleça um acordo de cavalheiros com o seu corpo. Para cada xícara de café que você tomar, beba um copo de água pura antes ou imediatamente após. É a forma inteligente, madura e estratégica de aproveitar o prazer sem sabotar a sua hidratação e, consequentemente, a sua energia vital. Agora, eu quero fazer algo diferente. Eu quero te convidar a não ser apenas um espectador, mas o protagonista da sua própria mudança. Em vez de simplesmente pedir para você se inscrever, eu quero te desafiar. Este é o desafio do primeiro litro consciente. Amanhã, assim que você acordar, coloque em prática o protocolo dos 500 mililitros com limão e sal. E então, ao longo da manhã, você vai consumir mais 500 ml, copo a copo, a cada 45 minutos. São apenas 1 litro pela manhã, de forma consciente e estratégica. E depois, eu quero genuinamente que você volte aqui, neste exato vídeo, e me conte nos comentários. O que mudou? Você notou aquele pico de cansaço das 15 horas sumindo? Sua mente ficou mais afiada? Teve mais paciência no trânsito ou naquela reunião interminável? Sua parceira notou algo diferente no seu humor, no seu brilho, no olhar? Não me diga apenas, funcionou. Me conte a sua história específica. Qual foi a sensação física mais marcante? Sua experiência única, seu relato honesto, é o que vai servir de farol, de prova real, para o próximo homem que estiver duvidando, se isso tudo é verdade. A sua mudança é o nosso maior combustível para seguir espalhando saúde de forma simples e verdadeira. Se inscreva no canal e clique no sininho. Isso não é só sobre receber notificações, é sobre se juntar a uma comunidade de homens que estão decididos a retomar as rédeas da sua vitalidade, sem achismos, com consciência e apoio mútuo. E falando em comunidade, no próximo e último bloco, vou revelar como potencializar tudo isso que falamos com ajustes finais que vão fechar o cerco, a falta de energia de uma vez por todas. São detalhes que fazem toda a diferença. Você não vai querer perder. Existe uma verdade, que a minha jornada clínica
de mais de uma década cuidando da saúde masculina, me ensinou de forma indelével. A água, sozinha, já é uma força poderosa, um alicerce inquestionável, mas quando ela se torna a base sólida sobre a qual construímos outros pilares essenciais do bem-estar, algo verdadeiramente extraordinário começa a acontecer. É como acender uma fagulha e então soprá-la suavemente, alimentando-a com os elementos certos, até que ela se transforme em uma fogueira vibrante e inapagável. A hidratação estratégica é esse sopro vital, o catalisador que não só inicia o processo, mas que potencializa geometricamente todos os outros esforços que você faz em direção a uma saúde plena. Pense no seu corpo como uma metrópole inteligente e complexa. A água é o sistema de transporte público e de entrega dessa cidade. Ela é responsável por levar os nutrientes, os trabalhadores, os materiais de construção para todos os bairros e, ao mesmo tempo, por coletar o lixo, as toxinas, os detritos levando-os para fora da cidade. Quando esse sistema de transporte ela é eficiente, fluido e abundante, a cidade funciona em harmonia. Os parques estão verdes, as ruas estão limpas, a energia chega a todos os lugares e a vida pulsa em cada esquina. Mas se esse sistema entra em colapso, se os rios que abastecem a cidade secam e os caminhões de entrega ficam presos no trânsito, toda a metrópole sofre. As obras param, o lixo se acumula, os apagões se tornam frequentes e o malestar se instala. No seu corpo, quando o rio da sua hidratação minguar tornando-se um filete espesso e lento, todo o ecossistema padece. As articulações começam a ranger por falta da lubrificação adequadamente. Fica nebulosa. O coração trabalha sob um esforço redobrado para bombear. Um sangue pesado. E, é claro, a chama da vitalidade íntima que depende de um fluxo sanguíneo, generoso, dinâmico e rápido, começa a vacilar perigosamente. Agora imagine conectar essa hidratação otimizada, essa estratégia do fluxo contínuo que você já conhece, a outros hábitos fundamentais. É neste cruzamento, nesta sinergia, que a mágica verdadeiramente acontece. Vamos pegar a nutrição consciente, por exemplo. Alimentos como a melancia, a beterraba, ricos em nitratos, que são precursores diretos do óxido nítrico. Folhas verdes escuras, como a rúcula e o espinafre, carregadas de magnésio, um mineral relaxante muscular e vascular. Ou as frutas vermelhas, com seus potentes antioxidantes, que combatem a inflamação. Estes são combustíveis de altíssima octanagem para sua circulação. Mas de que adianta abastecer o carro com o melhor combustível do mundo se não há um sistema de injeção eficiente para levá-lo até o motor? A hidratação constante garante que esses nutrientes nobres não fiquem parados no tanque, mas sim que sejam transportados com máxima eficiência pela corrente sanguínea, nutrindo as artérias, protegendo as células e otimizando a resposta vascular de forma prática e mensurável. O mesmo princípio de sinergia se aplica de forma contundente à atividade física. Uma caminhada vigorosa de 40 minutos, um treino de resistência bem orientado, uma sessão de natação. Essas práticas são estímulos formidáveis para a sua saúde cardiovascular. Elas fortalecem o músculo do seu coração, estimulam a produção natural de óxido nítrico e melhoram a sensibilidade à insulina. No entanto, se você se exercita em estado de desidratação, você está literalmente colocando o carro na estrada com um freio de mão puxado. O seu desempenho cai drasticamente, a fadiga instala-se precocemente, o risco de câimbras e lesões aumenta exponencialmente. E o seu coração é forçado a bombear um sangue espesso, trabalhando muito mais para obter um resultado muito menor. A hidratação prévia, constante durante e posterior ao exercício, transforma completamente essa experiência. Ela lubrifica toda a engrenagem, permitindo que você extraia o máximo benefício de cada movimento, enviando um fluxo robusto e abundante de sangue oxigenado para cada músculo, inclusive, e principalmente, para aqueles que são fundamentais para a função erétil e para a sensação de vigor físico. E não podemos, de forma alguma, subestimar o pilar invisível, porém absolutamente crítico, o sono reparador. É durante o sono profundo, no silêncio da noite, que o seu corpo realiza sua maior faxina, seu principal trabalho de recuperação e sua mais importante manutenção preventiva. É neste período de descanso que hormônios fundamentais como a testosterona, o hormônio da vitalidade por excelência, atingem os seus picos de produção. A desidratação, porém, é uma sabotadora sorrateira da qualidade do seu sono. Ela pode se manifestar de formas aparentemente desconexas, como câimbras que te acordam no meio da noite, com uma dor aguda, ou de maneira ainda mais comum, como a necessidade urgente de levantar para urinar. Cada uma dessas interrupções, por mais breve que seja,
fragmenta. O seu ciclo de sono roubando de você os preciosos minutos de sono REM e de ondas lentas, que são os estados onde a recuperação hormonal, neural e muscular verdadeiramente acontece. Beber água de forma correta e constante ao longo do dia, mas reduzindo conscientemente o volume nas 2 horas que antecedem o seu horário de dormir. É uma estratégia duplamente eficaz. Você garante a hidratação celular necessária para todos os processos noturnos, sem sobrecarregar a bexiga no momento sagrado do descanso. Meu amigo, eu já vi esta abordagem transformar vidas que pareciam ter entrado em um caminho sem volta. Não estou falando de teoria de laboratório ou de artigos científicos distantes. Estou falando da vida real. Já acompanhei homens de 45, 55, 65 anos redescobrirem uma energia que julgavam ter ficado para trás na juventude e reacenderem uma chama íntima que acreditavam ter se apagado para sempre. Um caso que guardo com muito carinho é o do Eduardo, um músico de 52 anos que chegou ao meu consultório profundamente descrente. Ele estava convencido de que seu cansaço constante e sua falta de desejo era um fardo inevitável da sua idade e do seu estilo de vida. Trabalhamos juntos, não com uma farmácia de medicamentos, mas com essa reeducação hídrica profunda, combinada com ajustes simples na sua alimentação, introduzindo mais cores e alimentos integrais, e uma rotina prazerosa de caminhadas ao ar livre. Cerca de 5 semanas depois, ele não só havia recuperado uma função que considerava perdida, como veio me agradecer com os olhos marejados, dizendo que se sentia renascido, reconectado com a sua própria vida e com a sua companheira. A mudança não foi milagrosa, foi biológica. Foi o seu corpo, finalmente, recebendo de forma constante e inteligente o que ele sempre precisou para funcionar no seu potencial máximo. O convite que eu te faço hoje, ao finalizar esta nossa conversa, vai muito além de simplesmente beber mais água. É um convite para que você se torne o arquiteto consciente da sua própria vitalidade. É sobre compreender de uma vez por todas que cada gole de água consciente, cada escolha alimentar estratégica, cada passo dado em movimento e cada hora de sono de qualidade são tijolos que você coloca dia após dia na construção de uma saúde mais robusta, mais resiliente e infinitamente mais vibrante. Envelhecer não precisa ser um processo de resignação, de perda progressiva e de desistência silenciosa. Pode ser, isso sim, um processo de refinamento, de inteligência, de aprender a ouvir os sussurros do seu corpo e dar a ele, com precisão e amor, exatamente o que ele precisa para florescer em cada nova fase. E agora, eu quero falar diretamente com você, que teve a paciência, a coragem e a vontade de chegar até aqui. Se algo nesta conversa fez um clique na sua mente, se tocou em uma ferida que você conhece bem, ou se simplesmente acendeu uma pequena luz de esperança no seu peito, eu tenho um pedido especial para fazer. Não deixe que esta chama se apague sozinha. Não permita que a rotina, o cansaço ou o ceticismo abafem este impulso de mudança. Junte-se à nossa comunidade, clicar em inscrever-se. E no sininho não é um gesto vazio. É um pacto, é você dizer sim para si mesmo, é se tornar parte de um grupo crescente de homens que estão decididos a escrever uma nova história para sua saúde, baseada em consciência, em evidências, em apoio mútuo, longe de julgamentos e fórmulas mágicas. E já que falamos de comunidade, eu quero realmente ouvir a sua voz. Nos comentários aqui embaixo, me conte pra gente, qual foi o seu maior aprendizado com este vídeo? Qual insight veio à sua mente com mais força? Foi a compreensão da conexão direta entre a água e a sua circulação? Foi a descoberta de que aquele cansaço das 3 da tarde tem uma causa física tão clara? Ou foi o entendimento de que a vitalidade íntima é, antes de tudo, um fenômeno de hidráulica corporal? As suas palavras, o seu relato, não vão se perder na multidão, elas vão aquecer o meu coração de profissional. Sim, mas vão fazer algo ainda mais importante. Vão servir de farol, de prova viva e de incentivo para o próximo homem que estiver navegando nessas mesmas águas de dúvida e desânimo. A sua experiência tem um poder imenso. Compartilhe ele. Eu sou o Dr. Marcos Aurélio, acredito, com toda a força do meu ser e com toda a convicção que a minha experiência clínica me deu, que os seus melhores anos, a sua melhor versão, não ficaram para trás na poeira do passado. Eles estão ali à sua frente, esperando apenas a sua decisão consciente. O seu compromisso de cuidar do básico menos, mas cuidar com excelência, com estratégia, com amor próprio. Um abraço fraterno, do tamanho da nossa jornada. E até o próximo vídeo.